Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com fatos muito interessantes para analisarmos aqui no nosso encontro de hoje, num dia bastante peculiar. Isso porque, com o discurso que o presidente da República, o presidente Lula, fez ontem na abertura dos trabalhos da ONU, muitos efeitos têm se dado aqui no nosso país, certamente efeitos esses que o presidente da República não desejou, ele não estava nem pensando nisso. Me refiro especificamente à eclosão, dessas pessoas que negam a realidade, as pessoas que não querem enxergar. Uma coisa é você ser crítico, você analisar o conteúdo do que diz um chefe de Estado como o presidente Lula, analisar o contexto, analisar contradições daquilo que é dito para fora e algumas situações que temos aqui dentro do nosso país, algumas dificuldades políticas. Outra coisa é simplesmente a pessoa negar, negar e negar. A pessoa está vendo e ela diz que não está vendo. Ela está sendo tocada e diz que não está sentindo nada. Ela está sentindo um aroma, mas ela nega que está sentindo aquele cheiro, Então é muito complicado. Eu não li nada a respeito, mas eu tenho a impressão que esse tipo de negacionismo é alguma coisa próxima a uma doença psiquiátrica. É alguém que está suprimindo a capacidade de racionalidade, a pessoa está ficando com uma deficiência. E essa deficiência, se ela não for interpretada, se ela não for tratada, ela cria um problema para as outras pessoas em sociedade. E nós temos muita gente assim no Brasil. E algumas estão nos veículos de comunicação. Eu vou trazer para vocês algumas cenas hoje que são exemplificativas desse fenômeno, que tem que ser tratado. Agora, infelizmente, muitas pessoas que estão ainda nesse campo do negacionismo são pessoas sem caráter. Pessoas, às vezes, que chegam até o poder. E quando uma pessoa sem caráter e é negacionista e está no poder, aí nós temos que ter uma preocupação redobrada. No caso brasileiro, nós temos que fazer de tudo para que essas pessoas jamais voltem a conquistar o poder aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, alguns fatos aqui que eu estou me referindo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, compartilhe os nossos vídeos e venha fazer parte das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder se inscreva no nosso clube de membros e participe também do nosso chat que eu abro todos os dias aqui antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje os trabalhos lá na Assembleia Geral da ONU continuam, tá? Os chefes de Estado estão, de todos os países ali que fazem parte, estão ali, sim, fazendo seus discursos, e uma tônica comum que eu pude perceber é que todos eles estão falando da desigualdade, sejam de países ricos ou de países pobres, países emergentes, todos estão manifestando esse tipo de preocupação climática e o entendimento que a pobreza é um combustível gigantesco para aumentar as desigualdades climáticas no mundo, A pobreza que cria poluição, a pobreza que não tem educação, não recebe educação para poder entender como tratar as coisas no seu meio ambiente, na saúde, enfim, são todos complicadores. A poluição de rios que poluem os mares e por aí vai, A intoxicação, o tratamento de lixo, tem diversas questões. E isso tem sido agora uma tônica nos debates de uma maneira geral. Obviamente, gente, todos os países no mundo acabam repercutindo nas suas mídias esse tipo de ponto, que é jogado para o debate universal. É assim que o processo civilizatório avança. A grande contradição que se pode perceber nos discursos dos chefes de Estado, de uma maneira geral, é que todos eles apresentam ali cartas de intenções. Cartas sempre muito positivas, propósitos muito positivos, muito civilizatórios. No entanto, as políticas internas dentro dos seus países criam uma série de dificuldades. Uma coisa é o Obama, o Biden, chegar lá e dizer alguma coisa positiva, e outra coisa é como é que funciona a realidade do Partido Democrata e do Partido Republicano nos Estados Unidos. Uma coisa é o presidente Lula lá apresentar uma série de pautas, uma série de programas, uma série de intenções, e está ali na plateia o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Aí a banca fica complicada. Isso funciona em outros países também, Mesmo em países assim, ontem eu vi
o líder do Irã, ele falando, enfim, um líder político, um líder religioso. Mas mesmo no Irã, há também divergências, há distinções, né? Então é interessante a gente sempre sair um pouco do nosso universo brasileiro para a gente poder entender como é que funcionam outras nações. Eu vi o discurso ontem do Petro, vi do Alberto Fernandes, vi do presidente da Polônia, enfim, todos os presidentes ali que falaram basicamente dos mesmos problemas, das mesmas angústias. Hoje nós temos mais representantes do continente africano e também a mesma tônica nos discursos a gente pode perceber. Aqui no Brasil, qual foi a repercussão? Todos os jornais foram muito positivos em relação àquilo que nós vimos do presidente Lula. A Folha falando Lula volta à ONU e com crítica a Conselho e Desigualdade. O Estadão aqui coloca uma foto menor, mas faz uma menção também positiva. O Globo, Lula cobra países ricos, recursos e divisão de poder. A gente vai pegar todos os jornais importantes, né? Lula, no estado de Minas, Lula cobra ação de países ricos. Tem aqui o Tempo, tem uma foto grande também da Assembleia Geral da ONU. O Zero Hora, Lula critica a desigualdade social, enfatiza a defesa do ambiente. O Correio do Povo, na ONU, Lula lamenta mortes no Rio Grande do Sul, cobra países ricos e pede diálogo. Exceto os jornais, né, que falam de esportes, enfim, o assunto político está aqui na tona. Em volta à ONU, Lula cobra nações ricas sobre clima e desigualdade, manchete do Valor Econômico. O que mais aqui? Correio Brasiliense, desigualdade alimenta a crise global, diz Lula. E vai embora. Os jornais todos aqui, os que têm assuntos mais gerais, né, falam disso. Diário de Pernambuco, Lula é ovacionado em Assembleia da ONU. Folha de Pernambuco, desigualdade, clima, guerra marcam discursos. E por aí vai. JC, na ONU, Lula repete cobranças, mas retoma protagonismo do Brasil. Então, gente, à tarde, guerra e clima são temas da fala de Lula na ONU. Então, essa foi a interpretação geral. No Jornal Nacional de ontem, nós tivemos uma cobertura também muito positiva, né? Vamos pegar aqui um trecho para comparar com coisas que nós vimos no passado. Vamos pegar um trechinho aqui. Começaram hoje em Nova York os debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como determina a tradição, o primeiro a discursar foi o presidente do Brasil. Lula chamou atenção para a crise climática e cobrou um compromisso internacional para acabar com a desigualdade. Lula saiu do hotel de manhã e, ao chegar à ONU, encontrou o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Como de praxe, o Brasil foi o primeiro país a discursar. Lula começou o discurso de 21 minutos, prestando condolências às vítimas das catástrofes naturais recentes. O terremoto no Marrocos, a tempestade na Líbia e o ciclone no Rio Grande do Sul. Há 20 anos. A primeira fala do Lula já foi demonstrando uma empatia, né? Chamando a atenção para o aspecto humano, né? E aí, por aí, a gente viu o Lula ser aplaudido 7 vezes, né? E mais uma vez no encerramento. Na verdade, foram 8 momentos que ele foi aplaudido. Agora, você comparando a participação do inelegível o ano passado, a gente vai ver que não tem nada de conteúdo geopolítico, nada de conteúdo civilizatório. Nós tivemos ali um pigmeu político usando o espaço para fazer campanha eleitoral. Vamos conferir aqui nesse trecho aqui, vamos lá. Onde discursou por 20 minutos. Como fez em Londres, no funeral da Rainha Elizabeth II, Bolsonaro usou a viagem para fazer campanha. Atacou os governos anteriores e enalteceu dados da economia brasileira. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita. Gente, aí é o seguinte, o chefe de Estado que está lá vendo a figura do Bolsonaro, ele olha assim e fala assim, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Um discurso totalmente voltado para a sua própria patuleia, seus seguidores ali, o seu séquito, né, de fanáticos, né? E essas pessoas, enfim, compram esse discurso e reproduzem o tempo todo. As redes bolsonaristas remanescentes, eles continuam no negacionismo, mas aí tem pitadas, né,
que não podem ser consideradas senão uma coisa ridícula, né, que provoquem risos em todos nós. Uma dessas cidadelas negacionistas de extrema-direita é a Rádio Jovem Pan de Bauru, que é muito assistida pelo povo todo da direita, né, que estão perdendo espaço, então eles vão se agarrando ali nas boias que estão escapando. Né? E aí eu separei esse trechinho do programa de hoje aqui para compartilhar e fazer uma análise com vocês. Vamos lá. Agora tem um perfil ali no YouTube muito interessante, Ecoative, colocou assim, viu, Olavo, o problema, Pitoli, é que mentir cansa. Que ele vai ter que ficar procurando a verdade o tempo todo, vai ver que é a mentira que está cansando o Lula, que mente, que nem sente. Mas vamos lá. Ô, Emilhão, querido, qual é a dica de leitura para o nosso espectador, aliás? Isso aí depois eles dizerem que o encontro do Lula com Zelensky não vai dar em nada, enfim, que o Brasil vai manchar a sua reputação internacional diplomática. Essa é a visão exclusiva que eles estão tendo, mas é exclusiva dentro do negacionismo, né, desse pessoal dos problemas psiquiátricos. Né? Vamos ver aqui, porque aí depois de ter metido tanto malho na participação de Lula lá na ONU, eles vêm com as sugestões literárias. Vamos acompanhar. Bombando hoje a audiência, peço para você deixar o seu like, também a sua inscrição em nosso canal, a gente buscando por aqui 1.442.000 inscritos no canal, buscando também os 10 mil likes para a gente, né, fechar essa segunda hora de programa, e Emílio trazendo agora a dica de leitura para esta quarta-feira. Fala, Emilhão. Vamos filosofar um pouco então, Pitoli. É o seguinte, a Jovem Pan News Bauru, ela não vende informação, ela vende conscientização, principalmente conscientização política. E aí eu quero falar do livro O Mito 4, Despertar da Nação, da minha autoria, que eu escrevi e lancei em março deste ano, e eu estarei com este livro lá no CIPEC em Belo Horizonte. Né? Gente, que crítica literária. Gente, parece aquele programa O Cacete e Planeta. Só faltou aparecer o seu Creyson, né? Esse eu a garanto, né? Porque é crítica lateral. Olha só, o Mito 4, né? Eu não sabia. Então, o autor aqui, ele ainda conseguiu fazer isso, né, com a sanidade de muitas pessoas. Ele fez o Mito 1, o Mito 2 e agora está lançando o Mito 4. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa está complicada. Lá nos remanescentes da Jovem Pan, foi só também chororô, né? É o que a gente poderia chamar no direito, no latim, né, do ius escabelandes, ou descabelandes, né, ou ius esperneantes, o direito de ficar se descabelando, ou o direito de ficar se esperneando, né, batendo as perninhas no chão que nem criança. Dá até para imaginar essas figuras todas, né? O texto é: Lula critica a direita e defende ditadura cubana, né? E por aí vai, né? Então, gente, é um negócio patético. Eu podia até colocar aqui para vocês outros personagens, mas eu vou poupá-los aí de tamanho sofrimento. E outros canais de direita simplesmente ignorando que o Lula teve ontem na ONU e dizendo o que ele disse, colocando matérias aqui absolutamente sem nenhuma utilidade. O que confirma isso que eu estou levantando aqui, né, essa tese, né, essa deficiência cognitiva coletiva dessas pessoas. Isso é apenas uma interpretação da realidade míope, ou simplesmente nós estamos diante de uma doença psiquiátrica que deve começar a ser tratada e enfrentada como tal. Bom, eu jogo essas questões aí para vocês porque realmente é um negócio que preocupa todos nós, né? Todos nós estamos nos deparando com alguém assim que tem esse tipo de negacionismo das coisas que estão vendo na sua frente. Bom, eu fico por aqui e mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Tchau!